Bem, queridos, nós estamos durante esses dias para falar a vocês sobre a proposta de um avivamento. Eu acredito que nesse tempo de pandemia, onde as pessoas estão mais isoladas, amedrontadas, Deus nos convoca a uma proposta de manifestarmos como igreja, não só dentro do templo, mas em todos os segmentos da vida. E eu estive orando a Deus para que Ele me desse uma palavra, e eu quero começar com vocês aqui hoje em um texto, no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Vamos ler só o versículo de número 30. É uma conferência de avivamento. E como estamos aqui numa noite já iniciando sobre avivamento, é impossível não falar do homem que orou para que descesse fogo sobre o altar, sobre Elias. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 30. Olha o que diz: E Elias disse a todo o povo: cheguem perto de mim. E todo o povo chegou perto dele, e ele consertou o altar. Repita comigo, diga: e ele, está fraco, diga forte, diga: e ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem a palavra do Senhor veio dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras ele edificou um altar no monte do Senhor, e fez uma trincheira ao redor do altar, grande, o suficiente para conter 2 medidas de semente. E ele colocou a lenha em ordem, cortou o novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha, e disse: enchei 4 barricas de água e derramai em cima do sacrifício queimado sobre a lenha. E ele disse: fazei-o a segunda vez. E eles fizeram pela segunda vez. E ele disse: fazei-o pela terceira vez. E eles o fizeram pela terceira vez. E a água escorreu ao redor do altar, e ele também encheu a trincheira de água. E sucedeu na hora da oferta do sacrifício da tarde, que Elias, o profeta, aproximou-se, e disse: o Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que seja conhecido neste dia que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que tenho feito todas estas coisas mediante a tua palavra. Ouve-me, ó Senhor, ouve-me, para que este povo possa saber que tu és o Senhor Deus, e que tu tens feito se volver novamente o seu coração. Então o fogo do Senhor caiu, consumiu o sacrifício queimado, e a lenha, e as pedras, e o pó, lambeu a água que estava na trincheira. E quando todo o povo viu isto, eles caíram sobre as suas faces e disseram: o Senhor, Ele é Deus, o Senhor, Ele é o Deus de Israel. Amém. Glória a Deus. Diga: um avivamento. Diga forte, diga: um avivamento que muda a história. Diga forte, diga: um avivamento que muda a história. Diga: você, diga para a pessoa que está do seu lado, diga: você pode se tornar um agente avivado por Deus para mudar histórias. Levante as 2 mãos assim, diga: Deus, bem alto, diga: Deus, eu estou à disposição para ouvir tudo o que preciso e não o que quero. Fala com a minha alma, porque a tua palavra edifica
exorta e consola. Se falares comigo, minha alma viverá. No nome de Jesus, amém. Do que dizer sobre o profeta Elias? Quando eu leio sobre a vida e o ministério do profeta Elias, eu entendo que Elias não era só um profeta. Elias era um agente de Deus para revolucionar a sua nação, o seu povo e a sua época. Pastor, o que é avivamento? Avivamento no hebraico significa acender, tornar brilhar, dar luz, dar vida. Essa era a proposta de Deus na vida de Elias para um grande avivamento em Israel. Eu não quero me conter aqui apenas na vida de Elias, mas eu preciso falar a vocês algumas características deste profeta, mas não tenho tempo para falar tudo sobre ele. Mas é importante entendermos que Deus procura agentes que são dispostos para entender o tempo de influenciar uma nação, uma geração, sua casa, sua família, as pessoas à sua volta. E este avivamento que se toma em grande proporção, ele pode começar dentro da sua casa, no seu dia a dia. E quais são as características deste profeta pelo qual Deus o chama a fim de revolucionar a sua era? Em primeiro lugar, Elias era um homem decidido. Elias era um homem decidido. Se você puder anotar e guardar, seria muito bom para que você entendesse a proposta do que é um avivamento e quem é este agente avivador que Deus procura. Em primeiro lugar, Elias era um homem decidido. Ele era um homem decidido pela sua chamada, por fazer a causa de Deus brilhar em Israel. Deus não chama pessoas duvidosas. Preste bem atenção. Agentes avivadores de Deus não são pessoas que cocheiam entre dois pensamentos. Deus procura agentes decididos, e Elias tem essa característica. Elias é um homem firme em suas palavras. Ele não é um homem que titubeia, ele não é um homem medroso. Elias é um homem decidido. Eu queria que você dissesse para quem está do seu lado, diga: seja decidido nas suas atitudes. Diga aí, tenha decisão. Em primeiro lugar, Deus não pode operar na dúvida. Uma das grandes deficiências da igreja desses dias, pastor Iron, é a dúvida, pessoas duvidosas. Paulo chega a dizer: cheguemos, pois, ao trono de Deus, ao que Elias está decidido a confrontar o pecado em sua nação. Ele havia sido chamado para um propósito, e esse propósito nada mais era do que trazer a luz de Deus para as pessoas de sua nação, a fim de que os que duvidavam tivessem uma mente saudável e se decidisse para a verdade de Deus, que conhecesse que Deus era o Senhor. Então, em primeiro lugar, a primeira característica de Elias é que ele era um homem decidido. E aí você precisa aprender que Deus não pode usar gente duvidosa. Deus não conta com gente que cocheia entre dois pensamentos. Em segundo lugar, Elias é um homem de fé. A fé é um firme fundamento das coisas que se não veem, e é a prova daquilo que você certamente espera. Provavelmente, Elias, diante desse cenário,
ele está vivendo um embate do qual, com 400 profetas de Azera, mais 450 profetas de Baal, ele está em um enfrentamento sozinho, mas ele tem fé, porque a fé nos capacita para obras grandiosas. A fé, ela anda alinhada com um avivamento. É impossível alguém avivado não ter fé, porque o avivamento produz fé, fé para congregar. Isso que nós estamos fazendo aqui, diante de um cenário exposto no nosso país, uma crise sanitária instalada, nada mais é do que fé. É fé. Alguém diz, mas você vai para a igreja em uma crise de pandemia, que todo mundo precisa se resguardar e ficar em casa, mas a sua fé em servir a Deus é muito maior do que aquilo que as coisas à volta dizem. A fé, diga para quem está do seu lado, diga, a fé contradiz a razão. A fé, ela é o oposto da razão. A fé não vai estar alinhada à razão, porque a razão, ela por vezes nos bloqueia. Elias é um homem avivado, porque ele é um homem de fé, ele é corajoso, ele sabia que a palavra na boca dele era a vinda de Deus, e que ele mesmo, sozinho, com Deus, se tornaria a maioria. Deixa eu dizer algo para você aqui nessa noite. Deus quer promover um avivamento de fé, fé para ouvir, fé para fazer, fé para crer, fé para assinar, fé para comprar, fé para produzir. E eu só produzo fé quando estou avivado, quando estou cheio de contentamento, quando estou tomado pelo Espírito do Senhor. Então, essa noite, receba fé em nome de Jesus para ser avivado. Em terceiro lugar, Elias é um homem de caráter bem fundado. Está muito atrelado à sua decisão, mas ele é um homem que não muda, embora as circunstâncias não fossem favoráveis. Elias não muda e não altera o seu comportamento e nem os seus valores com relação aos que estavam à sua volta. Independente de ele estar acompanhado ou sozinho, ele tinha uma postura, ele tinha um caráter bem fundado. A gente vê hoje, nos dias de hoje, e principalmente no meio político, gente que diz que é e daqui a pouco não é, diz que faz e daqui a pouco não faz. São pessoas que não têm caráter bem fundado, começa tudo e não termina nada. Pessoas, e isso nada mais é do que falta de avivamento, porque o avivamento cria em nós resistência para assumirmos uma postura que não mude. Olhe o que Deus está dizendo para você. Deus chamou você para um tempo em que você precisa colocar as suas opiniões, as suas ideias, a sua vida de fé, sem retroceder e sem medo das pressões. Nós não sabemos se sofreremos ou não uma perseguição maior. Eu disse ao pastor, nós precisamos estar prontos, porque pode ser que daqui uns dias queiram fechar a igreja e a gente viva servindo a Deus de uma outra maneira. E isso não vai impedir com que a minha vida de fé seja alterada no tocante às minhas crenças, porque se não pudermos vir aos templos, eu continuo crendo na Bíblia, eu continuo crendo na palavra. Se mudar o presidente, eu continuo crendo na palavra. Se as coisas não forem favoráveis, eu sou avivado por Deus a fim de crer na palavra. E eu sinto
Deus nessa noite aqui, Deus está dizendo: ei, você não pode mudar, você precisa ser forte, precisa ser corajoso. As características de um homem e de uma mulher de Deus é de alguém que não muda, não sai do lugar, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as coisas não estejam favoráveis, permaneça no seu lugar, porque você é um homem e uma mulher de Deus avivada. Em quarto lugar, Elias era um homem de palavra. Quem é chamado por Deus e tem uma vida avivada, tem palavra, cumpre o que diz. Quem é chamado por Deus, o avivamento está relacionado a essas características. Você vai perceber que Elias não muda. Elias, a palavra de Elias é uma só, e a palavra de Elias é confrontadora diante de um sistema. Ele podia adular Acabe e Jezabel, ele podia fazer barganha, ele podia fazer a política da boa vizinhança, mas ele tem firmeza em suas palavras. Já viu gente assim? Que ele é um no serviço, um em casa, outro com os amigos, outro na rua. Você não sabe, porque ele não sustenta a sua palavra. Avivamento nada mais é do que a firmeza de suas palavras diante de crises, diante de adversidade e diante de bonança. A verdade de Elias era uma só. Elias criou uma identidade. E por que é que falta avivamento? O avivamento falta quando a palavra de Deus deixa de ser a centralidade. Avivamento acaba quando a palavra de Deus deixa de ser a centralidade. E algumas crises se instalaram em Israel na época de Elias, por abandono da palavra. Toda a igreja, toda a instituição que se diz avivada, que se diz cristã e abandona a palavra, todo e qualquer movimento que não seja ele a centralidade da palavra, não é avivamento. Porque todo avivamento traz resultados a partir da volta à palavra. E quando a palavra é deixada de lado, se instaura uma crise, porque o avivamento não acontece. E foi o que deu em Israel. Algumas crises se instalaram em Israel. A primeira crise que se instalou em Israel foi crise política. Diga comigo, diga crise política. Depois da morte de Jeroboão, Baasa reinou 24 anos. Depois de Baasa entra lá, reina 2 anos. Depois Rinze, conspira 7 dias, sai, entra Onri, reina 12 anos. E agora entra Acabe e reina e faz Israel virar uma bagunça. Quando não existe avivamento, deixa eu dizer uma coisa para vocês: quando não existe avivamento, a crise política se instala. E eu devo dizer a vocês aqui com muita clareza: o que o Brasil está vivendo, o que o mundo está vivendo, o que as organizações estão vivendo, nada mais é do que reflexo do abandono da palavra de Deus. Por quê? Porque o poder sobe para a cabeça, o poder sobe para o coração, e as pessoas começam a colocar a sua própria força, achando que vai chegar em algum lugar. Mas quando o povo retorna às Escrituras, a primeira coisa que Neemias fez quando reconstruiu Israel, Jerusalém, quando Esdras fez a reconstrução, ele disse: tragam a palavra, tragam o livro da lei, porque toda crise política é sanada com a centralidade da palavra de Deus. O dia que a palavra de Deus entrar no Senado,
o dia que a palavra de Deus entrar na presidência da República, o dia que a palavra entrar na Assembleia Legislativa, o dia que a palavra de Deus for a centralidade, nós teremos uma política sarada. E eu acredito que somente Deus é poderoso para levantar homens avivados, homens cheios de coragem, homens que falem a verdade, homens que levem a palavra de Deus. E isso pode acontecer a partir da oração da igreja. É exatamente isso. O pastor disse que a igreja está orando para Deus levantar alguém com ciência para descobrir a cura dessa enfermidade. Se a igreja orar, Deus levanta. Se a igreja orar, Deus levanta um homem para governar a nação sabiamente. Se a igreja orar, mas o problema é que nós deixamos que os nossos próprios recursos tentem fazer alguma coisa, e nada se deu. Nada se deu porque o texto diz que a crise política se instalou, ao ponto de Acabe ser tão frouxo, que mesmo sendo rei, quem mandava era Jezabel. E não pelo fato de ser Jezabel, é que ela incutiu, ela infiltrou todo o paganismo. E a gente vai ver aqui, em primeiro lugar, a crise política se instala. Em segundo lugar, se instalou a crise social, falta de avivamento da crise política. Então o que está acontecendo no Brasil, pastor? Falta de avivamento. É só você ler os avivamentos do tempo passado. Leia os avivamentos do país de Gales, na Inglaterra. Leia os avivamentos nos Estados Unidos. Quando aconteceu um avivamento, Deus não só varreu a igreja, Deus varreu o país. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, estamos orando pouco, mas se nós voltarmos os nossos joelhos no chão, Deus vai levantar uma nação poderosa. A crise vai ser sanada pelo poder do avivamento. Bendito é o nome do Senhor. Segundo lugar, a crise social se instalou. E qual era a crise social? A crise social é que, no reflexo de uma política ruim, faltava também abundância na lavoura. A Bíblia diz que não chovia. Não chovia. Por que não chovia? Porque Deus cerrou o céu por causa de Israel, que deixou de adorar a Deus, que era o Senhor da terra, a fim de agradar a Baal, que era conhecido como o Deus da fertilidade. E aí se instalou uma crise na lavoura. A falta de avivamento deu caos político. A falta de avivamento deu caos social. Um espírito de miséria entrou, porque quando não reconhecemos Deus como a centralidade de nossa vida, a miséria entra. Você pode ganhar ouro em pó, mas se Deus não for a centralidade da sua vida vira uma miséria. Você pode morar no melhor condomínio de Brasília, mas se Deus não for a centralidade da sua vida, a sua casa vira um lugar sem paz. Tudo que se planta não se colhe com alegria. E o texto diz que Israel estava sendo roubado, e essa crise se estende politicamente, socialmente, e agora ela se estende também espiritualmente. Por quê? Porque eu disse a vocês que Jezabel era protetora do culto a Baal. Ela protege os profetas de Azera, protege os profetas de Baal. E o povo ficava em cima do muro. Mas aparece Elias. Aleluia. 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 Se você puder, profetize para quem está do seu lado, diga: Deus está te levantando. Não, isso é muito forte, diga: Deus está te levantando
para sarar, diga, para sarar as crises que estão à sua volta. Diga, seja ela política, seja ela financeira, seja ela social. Ei, quando você é avivado, você aprende a votar, tá? Quando você, eu não estou tomando partido aqui não, e não estou fazendo boca de urna, e nem vou dizer a quem você tem que votar, mas quando você é avivado, você sabe em quem você vai votar para o bem da nação. Quando você é avivado, você não permite que a miséria tome conta da sua vida, porque você sabe separar o que é de Deus. É ofertante, é dizimista, contribui, ajuda na missão, auxilia os pobres, vai na casa da viúva, vai na casa do órfão. Não permite que o demônio tome conta da sua lavoura. Eu vou profetizar, todo espírito de miséria está saindo da tua casa, porque Deus está movimentando um avivamento na tua vida financeira. Anda lá, baixure, bene, canta lá, mas eu estou sentindo Deus aqui. Aleluia, 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 aleluia. Elias se tornou um diferencial para sanar uma crise política. Ele sana o avivamento. Deus o levanta como porta-voz de um avivamento para sanar uma crise política, uma crise social, e ele também sana uma crise espiritual. Ele sacode o povo e diz: até quando? Porque quando você está avivado, você fica ousado. Quando você está avivado, você fica, desculpa a expressão, atrevido. Não tem medo de cara feia, não tem medo de figuinha, não tem medo de mandinga, não tem medo de gato preto, não tem medo de tacho de macumba. Pode rodar baiana, pode acender vela, pode bater tambor, pode bater cabeça para guia, cai cavalo e cavaleiro. Quem é avivado é chamado por Deus. E eu quero profetizar aqui nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Deus está te levantando para desfazer as obras do diabo contra a tua casa, contra a tua vida, contra a tua família. Diga para quem está do teu lado aí, diga: você é o agente de Deus que vai avivar a tua casa. Toca nele aí, diga aí, se puder, cutuca aí, ó, na mão não pode, mas cutuca aí no cu, dá uma cotovelada nele, diga: você é o agente de Deus que vai promover um avivamento na tua casa, na tua empresa. Ei, Deus vai virar a tua vida assim, ó, vai fazer um movimento. Glória a Deus. Glória a Deus. Oremana rabachai. Tem alguém batizado com o Espírito Santo aqui? Tem? Abre a boca em línguas estranhas aí. Eu estou sentindo que tem. Só veio para o culto hoje quem quer ser o agente de Deus. Quem tem medo não veio, mas quem é valente veio. Quem tem medo ficou em casa, a não ser aqueles que não podem, que estão na linha de risco. Mas tem os medrosos que pode vir e não vai. Vai para a feira, para o mercado, pega ônibus, pega trem, mas para o culto não vem, porque tem medo. Mas tem os valentes, põe a máscara, passa álcool em gel e nada segura ele. Ele está valente, ele está avivado. Oremalaxere me canta. Eu estou sentindo que Deus está promovendo um avivamento. Deus pode contar com alguém. Eu queria que você perguntasse para alguém que está do teu lado aí, diga: Deus pode contar com você como esse agente de avivamento? E como eu começo sendo este agente de avivamento, pastor? É simples. Como? Orando. Como? Orando.
Eu não vou perguntar para você não, mas você pensa aí com você mesmo. E nem precisa responder em voz alta. Mas a pergunta que não quer calar é: como anda a sua vida de oração? Porque a gente quer poder, mas não ora. A gente quer ver as coisas acontecer, mas a gente não ora, pessoal. A gente arruma tempo para tudo. E eu não estou dizendo só dos crentes não, principalmente os pastores, nós. A gente se ocupa com gabinete, a gente se ocupa com sermão, a gente se ocupa com viagem, mas a gente se ocupa muito pouco com oração. E avivamento só nasce com alguém de joelhos. Oremai. Oh glória, oh glória, eu estou sentindo que Deus está começando a produzir aqui uma manifestação de avivamento. Pessoas serão levantadas aqui com autoridade, serão bombas atômicas na mão de Deus, para destruir as fortalezas do inferno. Se você puder, diga para quem está do outro lado, diga: todas as guerras da história na vida dos cristãos foram vencidas com oração, oração, oração. Quer ver uma coisa? Noé orou, Abraão orou, Moisés orou, Josué orou, Jesus orou, Elias orou, Eliseu orou, e a gente não ora. Eu não estou dizendo daquele cochicho, eu estou dizendo daquele derramar. Como é que se prepara o caminho para o avivamento, gente? Orando. Tem um ditado velho que todo mundo está careca de saber: com oração, muito poder; sem oração, nada de poder. Está faltando oração. Está faltando oração no grupo de louvor. Está faltando oração na vida de quem prega. Está faltando oração na vida de quem pastoreia. Está faltando oração. Ei, existem coisas que você nem precisa falar com a sua filha, nem com seu marido. Tem coisas que a oração resolve. Tem coisa que falando você estraga, mas orando você resolve. E a gente deixa isso, a gente vai protelando. E Elias prepara o caminho para o avivamento. E como é que se prepara o caminho para o avivamento? Com oração. Oh glória a Deus. E eu vou até fazer um negócio aqui, vou pedir permissão para o pastor. Quando eu terminar o sermão aqui, a gente vai ficar pelo menos 5 minutos de joelho aqui. Porque não adianta pregar sobre avivamento e não ajoelhar para orar. O Senhor vai renovar nossa vida aqui hoje. E aí Elias chama o povo, e em primeiro lugar, ele repara o altar. Ele repara o altar. Altar destruído fala de trabalho que parou. Percebam vocês que o altar estava destruído. Gente, falta de oração quebra altar. E que altar? Altar do casamento, altar das relações interpessoais. Quando você vê uma pessoa demasiadamente estressada, que ninguém consegue ficar perto dela, ansiosa por demais, é falta de oração. Porque o avivamento de Deus em nós nos inclina à oração, de maneira que nós nos tornamos pacíficos. O que tem de gente estragando relações de amizade, de casamento? Irmão, tem coisa que se dá para conversar, tem coisa que se dá para resolver. Tem tanto divórcio bobo que acontece por aí, e às vezes nada mais é do que falta de oração. Mas Elias convoca o povo, e o verso 30 que a gente leu, ele diz assim: cheguem a mim.
Pastor, mas por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque você vai sair daqui como um agente de Deus para a sua casa, e você vai instituir na sua casa, na sua empresa, na sua faculdade, no ambiente do seu trabalho. Você vai instituir, você vai chamar as pessoas para um momento de comunhão. Cria um devocional lá na tua casa. Desliga, pelo amor de Deus, essa televisão atribulada que só está perturbando a sua mente, acabando com a sua família, perturbando o seu emocional. Tira 5 minutos, dá um versículo para cada um recita um verso, canta um hino, faz um devocional, bota esse demônio para correr, ora na tua casa. O texto diz que Elias repara o altar. Ele repara porque o altar tinha sido quebrado. E como é que se quebra um altar? O altar se quebra quando eu não sou mais quem eu era. Eu queria que você respondesse algumas perguntas para você mesmo. Será que você é o mesmo crente quando aceitou a fé? Qual é o seu nível de intimidade com Deus em relação ao que você foi antes? Quando se perde o desejo das Escrituras, quando não se demanda mais tempo para a oração, quando as suas prioridades não são mais espirituais. Porque a gente precisa entender que o que comanda a vida do crente não é o material, é o espiritual. Eu demorei a entender isso. Jesus disse assim: buscar em primeiro lugar o quê? Buscar em primeiro lugar o quê? O reino. Quando você busca o reino dá tudo que você não gosta, tudo aquilo que você não poderia ter, o reino te dá. Você quer um casamento edificado? Vai orar. Você quer uma porta de emprego boa? Se prepara, mas ora. Porque Deus vai criar caminhos, situações, Deus vai criar conexões. A oração te leva aos projetos de Deus. Olha para quem está do teu lado e fala: se você orar mais um pouquinho só, diga aí, diga para ele aí, diga: se você orar mais um pouquinho. Aí Elias vai começando a fazer um concerto. A Bíblia diz que Baal era o Deus adorado, era o Deus respeitado por Jezabel, que tinha implantado o culto pagão. E olha as consequências que Baal vai causando em Israel. Baal vai causando morte em Israel, seca em Israel. E tem uma coisa: Baal não pode ser mimado. Não se mima Baal. Irmão, com demônio não se mima, demônio se expulsa. Com demônio não se entrevista, não se conversa, com demônio se expulsa. Baal era o peso em Israel. E deixa eu dizer uma coisa: não era e nem adiantava mudar Baal de lugar, tinha que tirar, porque só cai fogo quando a idolatria é quebrada. E você está achando que idolatria é só o santinho lá da igreja católica? Você está enganado. Você está achando que idolatria é só o crucifixo com Jesus morto lá? Você está achando que idolatria é só a Aparecida, o Ditinho, seja lá quem for? Você está enganado. A nossa idolatria, ela começa quando você tira Deus da centralidade. Se você ama mais a sua casa do que a Deus, sua casa se tornou uma idolatria. Se você ama mais sua vida social do que aquilo que é de Deus, sua vida social se tornou uma idolatria.
Se você ama mais as coisas do que as pessoas, você se tornou um idólatra. A gente convive no meio de tanta gente religiosa, que se diz cristão protestante, mas no fundo não passa de idólatras. E Deus não divide a sua glória com ninguém. A nossa luta é não dividir a glória de Deus com ninguém. E tem um detalhe: quando nós estamos avivados, nós não damos uma roupa nova a Baal, nós quebramos ele. Baal tem que ser tirado. Deixa eu dizer uma coisa: esse seu apego infeliz pelo dinheiro, pelas coisas, pela usura, pela soberba, é idolatria. Mas hoje Deus vai libertar alguém aqui. Só existe um jeito para acontecer um avivamento: quando Baal foi instalado, matá-lo. Mate essa idolatria. Eu estava com um hábito muito ruim. E eu vou confessar aqui um pecado meu. A gente costumeiramente deita e coloca o celular do lado. Não sei se vocês são assim. Hoje em dia o celular virou despertador. E eu comecei a deitar. E subitamente, a primeira hora do dia que eu acordava, eu já pegava o celular no automático e ficava vendo. Aí a gente já clica no Instagram, clica no Facebook, já vê a notícia do dia, olha o jornal, a gente já vê tudo. O Espírito Santo falou para mim: de quem é a primeira hora? Você está sendo idólatra. E eu coloquei um propósito no meu coração: a primeira hora do dia em que eu me levanto, antes de colocar os meus pés no chão, ao invés de eu ver o meu celular, eu quero ler um capítulo da Bíblia para ver o que Deus tem para falar comigo. Parece uma coisa tão boba, mas isso vai tomando espaço. E a gente vai sendo levado de uma forma tão pequena. A gente vai sendo engodado, que é aquela história do sapo, que colocaram ele numa água gelada e foi esquentando, 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 e como ele já estava dentro da água, ele foi acostumando, gostando, e aumentaram a temperatura e mataram o sapo. E alguém diz: mataram o sapo. Aí alguém diz: mas morreu gostando. Porque a água estava fria, mas esquentou, o calor excedeu e matou. A gente morre espiritualmente e não percebe. E hoje Deus te trouxe aqui para dizer para você: substitua. Eu não vou dizer para você o que é que está atrapalhando a sua vida de fé, mas você sabe o que Deus está pedindo para você, para criar um avivamento na sua vida. E Ele está dizendo: não dê uma roupagem nova a Baal, mate ele. Baal não se adorna, Baal não se adora, Baal se mata. E a minha vida começou a melhorar. Eu não sou proibido de ver celular, eu tenho um dia todo para ver celular. Mas se eu substituir algumas horas, é natural que eu possa ao longo do dia fazer o meu devocional como sempre faço. Mas por que eu já tenho que me levantar, já olhando aquilo que por vezes nem vai me edificar? E o Senhor me chamou à repreensão isso, e eu quero compartilhar com vocês aqui nessa hora. Aí a Bíblia diz que Elias, depois de retirar, aparecem 3 estágios na vida de Elias.
Porque a Bíblia diz que Elias subiu ao Carmelo, e ele subiu ao ponto mais alto. Diga: quando eu estou avivado. Diga: quando eu estou avivado, eu subo ao ponto mais alto de comunhão com Deus. 3 perguntas precisam ser feitas: onde ficar? Onde descer? E em que lugar mais alto eu devo subir? E aí a resposta vem: descer na oração, ficar no conhecimento da palavra e subir na fidelidade. Diga para quem está do teu lado aí, diga: desça na oração. Diga: suba no conhecimento da palavra. Diga: eleve a tua mente. Diga para ele, diga: eleva a tua mente, o teu coração. Suba, suba, suba. Entra no monte de Deus. Eu estou sentindo que Deus está convidando pessoas aqui para uma vida espiritual de abrangência. Deus está dizendo para você: se você entender que o que eu tenho para você é maior do que aquilo que os teus olhos podem ver, eu vou alargar as fronteiras da tua vida. Nada e nem ninguém poderá subsistir o propósito de Deus em você. E para a gente encerrar, Elias desce na oração, está ligado ao conhecimento da palavra, na fidelidade ao seu Deus. E a Bíblia diz que ele humilha-se diante do Senhor, reparando o altar. Fogo do céu cai. Deus nunca respondeu um avivamento se não fosse por intermédio da oração. Quer ver uma coisa? Abraão orou e nasceu Isaque. Moisés orou e Israel foi liberto. Samuel orou e os filisteus foram derrotados. Elias orou, fogo do céu caiu. Jeremias orou e Deus o ouviu na prisão. Jesus orou e o Espírito Santo consolou. Olha para quem está do teu lado e fala: e aí, vai orar ou vai ficar me olhando? Pergunta para ele aí, pergunta aí. Vai orar ou vai ficar me olhando? Gente, não tem outro caminho. Eu poderia falar muita coisa para vocês aqui, mas eu devo dizer para vocês que avivamento só começa com oração. Avivamento só começa com entrega. Avivamento só começa com rendição. Avivamento só começa quando eu me ponho no lugar em que Deus quer que eu esteja. E a Bíblia diz: e Elias perseverou. E o texto ainda diz: e não desanimou. Porque orar para vir um avivamento é uma batalha. Porque nem sempre Deus vai te responder de imediato, porque Ele está testando a sua fé. Orou, não veio a resposta, ore mais. Ore de manhã, ore de tarde. Qual a posição que eu devo orar? Ore deitado, ore em pé, ore agachado, ore ajoelhado, ore dirigindo. Dá para orar. Ore, ore, estabeleça. A oração não é um monólogo, a oração é um diálogo. E avivamento só pode acontecer, só pode fluir. O rio de Deus só pode fluir quando você estabelece uma conexão. É como se Deus estivesse assim, ó, no trono, olhando para a gente e dizendo assim: que hora você vai falar comigo?
Deus quer promover uma mudança, e a gente está querendo que Deus promova uma mudança no país, e Deus está dizendo: primeiro eu quero promover uma mudança na tua casa. Porque se a tua casa mudar, se a minha casa mudar, se a casa dela mudar, se a casa dela mudar, se a tua casa mudar, automaticamente o país vai mudando. Porque vai mudando aqui, vai mudando lá. A oração tem poder, a oração tem poder, e acontecerá um grande avivamento. Saia daqui hoje com este sentimento. Um avivamento só pode acontecer quando existe rendição. Baal foi retirado, Deus foi adorado, e todo Israel reconheceu que só o Senhor é Deus. E eu não vou me prolongar, porque a gente ainda tem mais dias e muitas coisas iremos falar sobre avivamento. Mas eu estava perguntando a Deus: o que fazer hoje? Eu chamo o povo para frente, coloco a mão na cabeça das pessoas, toco as pessoas, o que eu faço? Deus disse para mim: bota o povo de joelho. E eu quero te convidar, nós vamos nos ajoelhar agora. Você vai ajoelhar aí, a não ser que você não tenha condição aí, esteja debilitado, mas nós vamos orar pelo menos por 5 minutos, e você vai dizer a Deus qual é a área da sua vida que precisa ser tocada por um avivamento, por uma unção sobrenatural. Renda-se ao Senhor agora, coloque a sua casa, a sua família. Ó Pai, graças nós te damos esta noite pelo teu poder, pela tua palavra. Estamos aqui nesta noite tão dependentes de ti, acreditando que o avivamento só pode se proceder através de uma vida de entrega pela oração, porque pela oração cadeias são quebradas, pela oração portas são abertas, pela oração os abismos são fechados, pela oração o céu se movimenta. E eu sei que esta noite nós iniciamos esta conferência de avivamento, e nada melhor é do que dobrarmos os joelhos e reconhecermos o teu senhorio. Te louvamos por quem tu és, te louvamos pela beleza da tua santidade, te louvamos pelo perdão de nossos pecados, te louvamos pela salvação das nossas almas, e nós separamos estes minutos de joelhos para clamar a ti, para olhar para a tua face, para render a ti a adoração. E nós nos humilhamos diante da tua presença e pedimos a ti: aviva-nos agora, aviva-nos com poder, aviva-nos como agentes que muda o mundo, que muda cenário. Aviva famílias, aviva casamento, aviva empresas, aviva ministérios que estão estagnados, pessoas que estão quebradas. Aviva a saúde, Senhor, quando tu entra, tu cura, a saúde restabelece. Quando tu entras com avivamento, Senhor, aqueles que estão quebrados são tocados pelo teu Espírito. E eu quero te pedir nesta noite: enche-nos agora de algo sobrenatural. Eu quero que você abra a tua boca agora no nome de Jesus e comece a orar dizendo: aviva-me, Senhor, aviva o meu coração. Você que está na internet aí, também dobre os seus joelhos. Esta noite nós estamos clamando por um avivamento. Deus, aviva o nosso país, aviva a nossa nação, aviva, Senhor, a política brasileira, arranca o mal deste país, sara a nossa nação, manda embora esse vírus, levanta homens capacitados para fazerem a diferença. Você que é batizado no Espírito Santo, eu quero te convidar agora: ore em línguas estranhas, deixe que o Espírito Santo te tome agora, e que você receba cânticos espirituais,
receba a renovação de línguas, visões espirituais, profecia, o dom de Deus se manifeste e que haja um mover. Vem comigo agora. Ela encherou e deprovenasse anda lá xeremene canta. Oh glória a Deus. Só falta mais 3 minutos. Daqui a pouco nós já vamos nos levantar. Mas a cachoeira do Espírito já está tomando conta deste lugar. Vidas já estão sendo tocadas. Lágrimas já estão sendo derramadas. Clame por tua família. Clame por teu ministério, clame pelo teu casamento, clame por avivamento, clame por restauração. Nós clamamos agora, nós ordenamos agora: manda chuva, manda chuva, manda chuva, manda chuva. Levanta homens, levanta mulheres, levanta crianças, levanta adolescente, faz um movimento. Você tem 1 minuto para adorar. Adore em voz alta. Se derrame no Senhor esta noite. Aviva no Senhor. Eu estou sentindo que a brisa do Espírito já está tomando conta deste lugar. Já tem vidas chorando, já tem lágrimas se derramando. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Vai se levantando do seu lugar, tranquilamente, ficando de pé. Vai se levantando da sua cadeira, com as mãos para o alto, adorando ao Senhor, porque Ele está promovendo um avivamento. Ele está promovendo um avivamento. Os olhos lagrimejados, as bocas abertas, nada te impede de adorar. Algo está acontecendo. Deus está visitando corações, famílias, vidas. É tempo de avivamento, é tempo de busca, é tempo de entrega, é tempo de rendição. Cadeias estão sendo quebradas, vidas estão sendo tocadas. O Espírito te visita agora, agora, agora. Ora lá nena manore canta lema xeremana lama. Você que é batizado no Espírito Santo, ore em línguas. Está vindo uma labareda de fogo aqui. Abre a boca. Deixe o mal ir embora. Deixe o medo ir embora. Rompa as cadeias agora. Seja cheio, 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 cheio. Flua na adoração, flua no louvor, flua na alegria. O Espírito te enche agora. O Deus que usou Elias vai te usar. O Deus que levantou Elias vai te levantar. O Deus que removeu as barreiras vai te usar. O Deus que mandou fogo no altar vai queimar o teu altar agora. Oremana nanere canta la manere calashuri miranda lamas. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai adorando a Deus, vai adorando a Deus, vai adorando a Deus, vai adorando a Deus, vai adorando a Deus. Você vai para casa falando em línguas estranhas. Vai dirigindo o teu carro falando em línguas estranhas. Vai, se você puder, abraça teu esposo, abraça teu filho. Ei, se você não pode abraçar alguém que você não conhece, mas alguém que é da tua casa, você pode abraçar. Abraça teu filho, põe a mão na cabeça do teu marido. O diabo quer nos separar, mas o avivamento nos une. As famílias são integradas, as cadeias quebram. Eu estou sentindo que está vindo algo sobrenatural para a igreja
Queridos, aceitem a paz do Senhor Jesus.